Eu gostaria de convidar a nossa professora mestra Manuela Veras, que vai ser a palestrante dessa segunda mesa. Eu vou deixar um vídeo passando aqui, porque ele vai falar de violência política de gênero. E aí, eu venho de Florianópolis, né, gente? E eu sei que muitas pessoas têm preconceito com o Sul, com razão. Mas eu queria que vocês conhecessem também os escritos da Antonieta de Barros, que foi a nossa primeira deputada negra no Brasil. Ela é catarinense, né? E tá marcado numa página que ela reage a uma violência política de gênero racista. Então, se vocês quiserem circular, a fonte é grande, é uma página só. Graduada em Relações Internacionais na Universidade do Sul de Santa Catarina, Unisul, mestre em História Global da Universidade Federal de Santa Catarina. Seus estudos se centram na história das mulheres no Brasil, política, natalidade, reprodução, descolonialidade e teoria feminista. É criadora do Olhar a Veras Podcast dos Insubordinados, um clube de leitura feminista. Ela vai falar sobre violência política contra as mulheres nos espaços de poder, reconhecer para enfrentar. Então, estou muito feliz com o convite de vir falar para vocês. Já participei de alguns eventos, tanto do FENAJUT como de sindicatos estaduais, e é sempre uma alegria ouvir também e aprender com a vivência de vocês. E hoje eu vim falar de um tema, gente, que é um tema que vai atravessar todas as falas de hoje, que vai atravessar toda a vivência de vocês, que é a violência política contra as mulheres. Então, nos meus últimos 2 anos, eu estive no projeto Mandonas, que é um projeto do CNPq, que é voltado para o estudo da violência política contra as mulheres. E nesse projeto a gente entrevistou prefeitas de quase todos os municípios que já tiveram prefeitas em Santa Catarina. E nesse processo, o que a gente percebe é que, independente do lado político, independente das opiniões que aquela pessoa tem, o fato dela ser mulher já garante um lugar de discriminação nesses espaços de poder, nesses espaços políticos, né? Então, quando a gente fala de violência política contra as mulheres, a gente está falando de algo que não começou ontem, e que também ele pode acontecer de diferentes formas, mas que afeta todas as mulheres que se colocam nesse lugar de poder. E acho que antes de a gente falar da violência, da lei, de tudo isso, a gente precisa conhecer um pouquinho da nossa história, né? Então, eu tinha feito outra capa, e aí aconteceu o caso da Marina Silva, eu quis trazer essa foto dela, que é uma foto do dia que ela sofreu violência política contra as mulheres. E essa foto ela é muito simbólica, né? Porque a gente tem um senador com esse dedo levantado, né? Um dedo pode ser um não, pode ser um silêncio, pode ser esse dedo na cara dela. E ela tentando falar, ela ministra, né? E quando a gente ouviu aquilo que foi dito a ela, coloque-se no seu lugar, é algo que a gente pode começar com uma reflexão, né? Qual que é o lugar que é direcionado para as mulheres na política? Seja a política formal, seja os sindicatos. Qual é o lugar que a gente deve ocupar nessa percepção deles, né? Porque se a gente está na política formal, a gente tem que se silenciar. Se a gente está no sindicato, a gente tem que se silenciar. Qual que é o lugar que nos é direcionado? Então, vamos falar um pouquinho de história antes, porque vocês sabem que a gente vai estudar história, a gente acaba começando sempre ali olhando para o passado para reconhecer o presente. Então, acho que vocês já me conheceram um pouquinho. Eu participei do LEG nos últimos 2 anos, fiz essa pesquisa. E antes da gente falar da lei, a gente precisa falar de esfera pública, né? Acho que a Suzana fez uma excelente introdução à introdução das mulheres no mercado de trabalho, os direitos das mulheres, a busca pela nossa representatividade nesses espaços. Mas, antes de a gente falar de política mesmo, da gente poder se eleger, eu acho que o mito da inferioridade feminina, ele é muito antecessor a tudo isso, né? Essas políticas formais. Então, desde que a gente tem o início da escrita, e vocês sabem que o patriarcado não começou ontem, as legislações elas já são pensadas para, primeiro, tirar as mulheres de espaço de poder, mas não só isso, né? Para garantir que a mulher ela está num lugar de inferiorização. Então, que a gente. Vocês sabem, né? Durante a época do sufrágio, a gente tinha muito essa ideia no último século, de que a mulher ela é fisicamente menor, então automaticamente a capacidade cerebral dela é menor também. Essas e outras falas eu trouxe para a gente ilustrar também aquilo que foi ressaltado, né? Então, desde o Código de Hammurabi, desde que a gente começa a ter essas representações escritas de regras, o que se percebe é que as mulheres elas estão sempre colocadas como aquelas que são inferiorizadas intelectualmente, aquelas que não teriam capacidade de estar nesses espaços de poder. E isso não foi sempre assim, né? O patriarcado é uma estrutura histórica, ele tem um começo e terá um fim,
Mas a dominação masculina, ela é muito... ela existe a longo prazo, ela é muito longa. Então a gente vai ouvindo essas coisas ao longo dos séculos e muitas mulheres vão acreditando. E muitos homens vão acreditando também que a gente é naturalmente inferior. Quando a gente começa com essa ideia de democracia, a gente está sempre falando de democracia em sindicato, em democracia nesse espaço de poder, a gente sempre pega esses exemplos de civilização grega, ateniense, e mesmo nesses espaços, a ideia de ser cidadão, de dar cidadania a alguém, de garantir cidadania a alguém, também tinha esse atravessamento de não ser uma pessoa escravizada e não ser uma mulher. E a mulher sempre colocada nesse lugar de cidadã de segunda classe, ou mesmo não cidadã. Então a gente já vai moldando as nossas instituições sociais pensando que as mulheres não merecem estar nesse lugar de cidadania e que elas não têm capacidade acima de tudo. A filosofia mesmo, gente, é uma desgraça, né? A gente vai estudando esses homens filósofos na escola, colocando essas grandes referências. Não estudamos mulheres na escola, né? Jamais. Mulheres filósofas mesmo, eu nunca vi nas escolas. E na filosofia a gente tem essa criação de uma mentalidade de que é natural que a mulher seja inferiorizada. É o correto que ela seja inferiorizada para que a gente não exija dela aquilo que ela não pode dar. E é engraçado que as pessoas elas costumam falar que as mulheres são inferiores, e historicamente isso acontece muito, e não se tem essa possibilidade de colocar a mulher no espaço de poder ver o que ela faz. A gente limita ela lá, dentro de casa, como aconteceu nos últimos 2, 3 séculos, e a gente vai fazendo essas políticas em nome delas. As mulheres são tuteladas. Eu vim com a Carol de Floripa, e teve uma hora que ela falou que em algum momento das últimas brigas de sindicato, ela foi chamada de tutelada. E eu achei essa frase muito específica, porque ao longo da nossa história, nós somos tuteladas pelos homens em inúmeros momentos, né? Quando a gente não pode falar pela gente, quando a gente não pode fazer a política pública pela gente, eles garantem que a gente não tem autonomia sobre a nossa própria história, sobre a nossa própria vida e sobre as nossas próprias lutas. E aí, a história ela não é uma linha linear, bonitinha, que a gente vai ganhando direitos, né? A gente tem momentos de crescimento, de decrescimento. Os direitos eles não vêm naturalmente como um processo lindo que a gente vai evoluindo. Vem muito a nossa luta, né? E eu quis trazer o Maleus Maleficarium, que é um livrinho que circulou muito ali, começou em 1487, moldou muito a mentalidade sobre mulheres na Europa, de que a mulher, ela era do diabo, né? A mulher era aquela que incorporava o diabo, a mulher, ela incorporava o mal da humanidade, os mitos religiosos de várias religiões têm muito essa perspectiva. E com isso a gente tem muito, durante a caça às bruxas, essa ideia de que as mulheres não devem estar em lugares de poder. Seja poder enquanto parteiras, seja poder enquanto aquilo que também atravessa a nossa vida e a nossa existência, né? Então, essa perseguição das mulheres, essa ideia de que a gente pertence ao espaço privado, não é algo que sempre existiu. É algo que vai sendo construído, a gente vai naturalizando e vai banalizando essa construção histórica, e quando a gente vê, a gente está se questionando se a gente pode ou não falar no espaço. Algo que foi construído. Não é algo que chegou divinamente na nossa cabeça. É algo que foi construído. E se foi construído, a gente também tem a possibilidade de desconstruir. E eu quis trazer uma citaçãozinha da Michelle Perrault, porque a gente sabe que muito da nossa civilização hoje no Brasil, em vários territórios colonizados, vem da mentalidade europeia do período que a gente tem essa colonização, né? E a Michelle Perrault, ela é uma historiadora das mulheres, ela é uma grande referência de história das mulheres na França, e ela fala muito sobre essa ideia de espaço público como aquele espaço que os homens podem ocupar e o espaço privado das mulheres. Então, quando a mulher vai para o espaço público, tem algo errado. Ela não é a mulher ideal. Ela diz que no espaço público, aquele da cidade, homens e mulheres situam-se em duas extremidades da escala de valores. Opõem-se como o dia e a noite. Investido de uma função oficial, o homem público desempenha um papel importante e reconhecido. Mais ou menos célebre e participa do poder. Depravada, debochada, lúbrica, venal, a mulher pública é uma criatura, mulher comum que pertence a todos. O homem público, sujeito eminente da cidade, deve encarnar a honra e a virtude. A mulher pública constitui a vergonha, a parte escondida, dissimulada, noturna, um vil objeto, território de passagem apropriado e sem individualidade própria. Aqui ela está falando do século XIX, século XX. Mas quando vocês estão em lugares de poder, e quando a gente fala de violência política contra as mulheres, vocês também não percebem essa ideia de que a mulher pública é aquela que pertence a todos? Porque a gente sofre, primeiro que a nossa moralidade é questionada, né? Quem é que está cuidando dos nossos filhos? Essa é a clássica, né? Vocês estão no sindicato, quem é que tá com seus filhos? Ou então nós sofremos assédio sexual. Ou então nós temos a nossa sexualidade questionada, porque uma mulher ocupar um cargo de poder, hétero não deve ser, né? Automaticamente ela não pode ser hétero.
E a gente vai recorrentemente tendo essa ideia de que a mulher no espaço público ela é pública, enquanto o homem que está no espaço público, ele representa a sua classe. Ele pode representar, a gente não, né? A gente é recorrentemente objetificado. E aí eu quis trazer para vocês conhecerem algumas frasezinhas que circularam na mídia no final do século XIX, quando as mulheres brasileiras foram pedir o direito ao voto, foram recorrer ao direito ao voto. Porque o voto feminino no Brasil ele não era proibido. Ele também não era legalizado, mas não era proibido. E as brasileiras, elas foram, muito antes das sufragistas inglesas e britânicas e francesas, elas já olharam para essa legislação e questionaram: se não tem nada proibindo, eu posso recorrer e pedir isso que eles estão me impedindo de acessar, o direito ao voto. E aí, quando começaram os discursos sobre sufrágio feminino, sobre essas mobilizações de mulheres que iam às ruas, que pediam esse direito político, aí os homens que estavam no Congresso resolveram se manifestar. Eles iam para jornais, iam para a tribuna falar sobre o direito ao voto. Então, eu trouxe 4 frasezinhas para a gente conhecer aquilo que era pensado sobre a gente há mais de um século e pensar como que isso também está presente na nossa vida hoje, né? Creio que o espírito esclarecido do Congresso não deixará vingar essa tentativa anárquica, quer a mulher acessar ao voto. No mesmo ano, teve um outro deputado que disse que predominam no sexo masculino as faculdades intelectuais, predominam no sexo feminino as afetivas. Ou seja, a intelectualidade era algo de homem, né? E se a gente pensa nesse final do século XIX, é justamente nesse período que a gente tem a ideia de que as mulheres, por serem fisicamente menores, elas seriam inferiorizadas automaticamente. A mulher, pela delicadeza dos afetos, pela sublimidade dos sentimentos e pela superioridade do amor, somos superiores em alguma coisa, ainda bem, é destinada a ser o anjo tutelar da família, a educadora do coração e o apoio moral mais sólido do homem. Aqui ele tem uma razão mesmo, né? Porque quando a gente está em casa cozinhando, lavando, criando os filhos no trabalho reprodutivo, realmente a gente é o apoio moral mais sólido do próprio homem, que está lá na vida pública decidindo as coisas pela gente. E essa um pouquinho mais recente, que é já do século XX, ligada pelo voto de obediência está a mulher ao marido, que sobre a esposa tem o poder marital. Justificando que uma vez que nós já estamos subjugadas aos nossos maridos, ou pais, ou filhos mais velhos, nós já temos alguém nos representando. Por que nós gostaríamos de voto? Então, esses discursos são discursos que não aconteceram de maneira isolada. Eles acontecem recorrentemente na história das mulheres e na história das mulheres brasileiras. Trouxe algumas charts também para vocês conhecerem de como é que foi essa luta do voto na Inglaterra, né? Então, aqui no Brasil a gente usou muito essa questão do discurso da palavra, né? Na Inglaterra eles resolveram fazer uma coisa mais imagética para a gente ter uma ideia, né? Então aqui a gente tem uma menininha com o filho querido, né? O filho já foi de arrasta aqui, a menininha olhando para a mãe. Lugar de mulher é em casa, porque a mulher é sufragista. Acho que vocês já devem ter visto Mary Poppins, né? Tem uma sufragista em Mary Poppins também, que ela tá sempre sendo taxada de louca. A louca que quer voto. Aqui também a sufragista conseguindo voto do jeito mais fácil. Essa aqui eu acho linda, que origem e desenvolvimento de uma sufragista. Aos 15 anos, uma queridinha. Aos 20, uma pequena coquete. Aos 40, não casou ainda. Aí começa o desespero. E automaticamente, aos 50, ela vira uma sufragista, porque ela não conseguiu um homem para tutelá-la. E essa aqui eu gosto. Essa aqui eu acho que a gente poderia adotar, hein? Que é todo mundo trabalha, menos a mãe. Ela é uma sufragista. Eu quero votar, mas minha mulher não deixa. E ele tá aqui lavando a louça e a criança. Então, algo que a gente vê também nas nossas casas, né? Acho que as companheiras trouxeram relatos que mostram que esse tipo de discurso está sempre presente. Eu te dou o dobro do salário que você receberia para você não estar nesse espaço. Não me deixe lavando a louça enquanto você vai fazer política pública, que isso não é natural. E essa ocupação de espaço público, nitidamente, ela tem um viés interseccional, né? Porque enquanto a gente está falando de mulheres querendo acessar a esfera política... Gente, eu vou ficar em pé quando você ficar sentada, tá bom? Se me pedir, eu sou pequenininha, mas sou raivosa, eu preciso ficar em pé. As mulheres, quando elas vão ocupar esse espaço político, a gente tinha, assim, mulheres negras que estavam engajando na luta sufragista. A gente está redescobrindo a história dessas mulheres agora, porque por muito tempo a luta sufragista ela era olhada pelos historiadores. Ela não era olhada. Aí começou a ser olhada e começaram com essa coisa de que tinham 3 mulheres principais e acabou. E agora que a gente está tendo esse trabalho de revisitar essa história e falar, não, essas mulheres estavam aqui. Às vezes as companheiras excluíram ela dos registros escritos. Mas lá no cantinho da foto tinha uma mulher negra sufragista. Quem era ela?
Esse é o trabalho que a gente vem fazendo hoje. As mulheres negras, elas não tiveram a possibilidade de não estar no espaço público. Uma vez que, a partir de um histórico escravocrata como a gente tem no Brasil, elas sempre estiveram em trabalho. Seja um trabalho não remunerado a partir da escravização, ou então depois da escravidão que o trabalho começou a ser mal remunerado, mas elas estavam naquela vida pública. Teve uma palestra que eu fiz, acho que em Porto Alegre, né, que a gente fez aquela vez, que eu trouxe alguns anúncios de jornal, que eu achei que não ia caber aqui porque ia ser muita coisa, que mostrava que antes da anúncio de jornal de procurando uma de leite. Antes do fim da abolição, procurava-se uma de leite negra, que era uma mulher que não ia ser remunerado, né? Aí quando chega perto do período da abolição e logo depois os anúncios mudam. A partir do momento que a gente tem que remunerar essas mulheres, aí procura-se branca. Não é mais a mulher negra que vai fazer aquele trabalho, porque remunerar uma mulher negra era uma ideia inconcebível para quem já estava acostumado com esse processo de exploração. Então as mulheres negras sempre estiveram nesses espaços públicos. Mas em espaços de poder, a gente vê que isso é negado até hoje, né? Quando a gente olha a participação de mulheres na vida política contemporânea, já é baixa. Se a gente faz um recorte de classe, fica mais baixo ainda. Se a gente faz um recorte de raça, aí a gente vê mulheres individualmente construindo trajetórias, sendo as únicas mulheres negras naqueles espaços de poder. Em Florianópolis, a gente teve uma vereadora negra até hoje, ela era suplente, então teve que sair um vereador para ser deputado para ela entrar. E essa individualização na política segue muito presente. Então, quando a gente tem a abolição ela não fazia esse critério de voto para mulheres ou homens, enfim, e quando se conquista o voto da população negra também não. Mas, uma vez que o voto só era dado para homens, né, esse voto era legalizado na prática só para homens, mesmo quando a gente tem o direito do voto para a população negra, as mulheres negras não estão incluídas, porque elas são mulheres. Eu acho que muitas mulheres negras hoje a gente vê muito essa narrativa até hoje, né? De que quando a gente fala de vida política, sempre se pede para fazer escolha. Você vai falar sobre mulheres, você vai falar sobre raça, como se a gente pudesse separar as duas identidades e a pessoa não fosse aquela identidade integral de tudo aquilo que ela vive, né? Então, o direito ao voto ele foi bastante negado às mulheres negras e a gente só conseguiu o voto analfabetos no Brasil, fazendo recorte de classe, em 84. 84 é ontem, gente. Se a gente pensa que a escolarização ela foi negada para a maioria das mulheres negras e da população negra, dizer que analfabetos não poderiam votar quer dizer, então, que muitas pessoas negras tiveram acesso ao voto, que é algo que está assegurado, teoricamente, desde 34, em 84. Isso é ontem. Além das duplas e triplas opressões, né? Então, se a gente está falando aqui recorrentemente em todos os relatos de que estar no espaço público, estar com o trabalho doméstico, trabalho reprodutivo é exaustivo, quando a gente pensa que a maioria das casas chefiadas por mulheres são de mulheres negras no Brasil, a gente está falando de um triplo trabalho, né? Que é esse trabalho de ser explorada economicamente, um trabalho de discriminação racial e um trabalho de discriminação por ser mulher. Sem considerar se a gente coloca outras identidades, né? Mulheres lésbicas, enfim. Então, essas opressões, elas cansam. E a gente vem falando disso ao longo de todo o encontro. Estar em uma situação de opressão cansa. É que nem o que a Carol falou da Marina Silva também, né? Que ela não foi falar sobre ser mulher. Ela não foi falar sobre sofrer uma violência política contra as mulheres que também foi racista. Ela foi falar sobre meio ambiente. Mas antes da gente conseguir falar sobre, a gente tem que pedir licença por ser mulher. E a gente tem que justificar que a gente vai falar apesar de ser mulher e de ser uma mulher negra. Então, é um trabalho muito cansativo de inclusão dessas mulheres na política pública. E, desde a conquista do voto, as mulheres negras são agentes na política formal. Então, é cansativo? É. Mas a gente percebe que desde a ditadura militar, e quando a gente fala de ditadura, a gente está falando de um contexto de perseguição, de assassinato, de tortura, o movimento de mulheres negras é muito ativo no Brasil e tem como uma das grandes pautas colocar mais mulheres negras na política. Então, é um trabalho que começou de maneira mais organizada por uma questão também de privilégio e de espaço entre mulheres brancas, mas que a gente tem já mais de 50 anos de história mostrando que existem coletivos que estão pautando essa inclusão. Que, eu quero ser candidata. Como nós vamos nos organizar coletivamente para você poder ser candidata? Quem vai ficar com os seus filhos se você é mãe solo? Como que nós podemos ter uma comunidade de mulheres? Então, a ocupação do espaço público ela é diferente entre mulheres brancas e negras. E eu trouxe uma imagem aqui da Antonieta de Barros, que foi a nossa primeira deputada negra no Brasil, e que tá para sair esse ano, ou início do ano que vem, a validação de que ela foi a primeira deputada negra nas Américas. Então é algo muito grande,
porque ela foi eleita em 1934. Primeira eleição que as mulheres puderam votar. Ela já estava lá, ela já era uma professora reconhecida em Santa Catarina, ela já era uma escritora reconhecida, e a importância também da gente ter relato, né? Porque ela escrevia, a gente tem foto, a gente tem o texto dela no jornal, a gente sabe o que ela pensava, a gente sabe o que ela fez para estar naquele local, quem estava apoiando ela. Ela só chegou na política porque a irmã dela apoiou ela. Sem a irmã dela, dificilmente ela teria chegado naquele lugar, porque foi lá que ela teve esse núcleo de afeto, esse núcleo de garantia de que teria alguém apoiando ela também dentro de casa. Então, esse apoio contra a violência política de gênero e contra a violência política contra as mulheres também deve partir da gente e ter um olhar interseccional. Trouxe uma frase da nossa grande intelectual americana, Lélia Gonzalez, que diz que foi candidata a deputada 2 vezes, acho que ela entrou pela suplência, que diz que a mulher negra é o grande foco das desigualdades sociais e sexuais existentes na sociedade brasileira. É nela que se concentram esses dois tipos de desigualdade, sem contar as desigualdades de classe. Então não tem como a gente falar de violência política sem olhar para o fato de que a violência política ela é interseccional. Ela pode acontecer por você ser mulher, por você ser uma mulher negra, por você ser uma mulher pobre. Então, ela é muito plural. A gente não consegue fechar uma narrativa do que é essa violência. E aí, falando um pouquinho sobre o que a gente tem hoje. A gente tem cenários de violência, como a gente vem ressaltando, mas a gente também tem política pública. A violência política contra as mulheres, ela é um termo que vem sendo tratado na América Latina já tem um tempo. Demorou mais um pouquinho para chegar no Brasil, porque a gente tem essa mania de ficar de costas para a América Latina, porque as nossas companheiras latino-americanas produzem. E a violência política de gênero ela é muito, muito múltipla, né? Então, eu acho que todo mundo aqui já ouviu alguma dessas frases ou coisas parecidas. Coloque-se no seu lugar, que funciona desde mulheres que estão coordenando escolas até a ministra Marina Silva. Mulher não entende de política. É mais para cuidado social. Vamos colocar ela ali para cuidar de umas coisas de criança, mesmo que ela não queira. Porque ela é mãe, ela sabe ser mãe, mãe da nação, né? Essa coisa maravilhosa que a gente ouve diariamente. Deve ter dormido com alguém para conseguir esse cargo. Ou então deve estar saindo com tal pessoa para conseguir esse cargo, sempre questionando a nossa atividade sexual. Deixar a mulher brincar de política, essa veio diretamente da nossa Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Não sabe se portar como mulher, é grossa demais. Essa veio da nossa Câmara de Vereadores de Florianópolis, porque a gente tem uma vereadora lésbica lá e as pessoas respeitam ela porque ela não parece mulher. Aí tá tudo bem, né? Ou então não respeitam porque não é lugar de sapatão, né? Não é só porque você ser mulher, que não é lugar de sapatão, tá na política. É histérica, maluca, todas aquelas questões que questionam a nossa saúde mental e que tem uma fundamentação histórica, né? A gente sabe que a histeria, essa lógica de colocar pessoas em manicômio tem muito a ver com a nossa fala também. A mulher que fala, ela é doida, então tem que interditar. E se a gente pensa na palavra interditar, né, colocar no hospital psiquiátrico ou silenciar de alguma forma. Interditar também é uma forma de interditar a fala, né? Interditar aquilo que se pensa, que se diz. E deve estar de TPM, né? Que a nossa questão biológica ela é sempre trazida quando convém. Então, se está pensando, se está sentindo, sente raiva, porque, gente, estar na política é sentir raiva. A gente vai sentir raiva do que está errado e vai usar essa raiva para mudar. Sentir raiva não pode ser uma consequência lógica daquilo que a gente está vivenciando, né? Ela tem que ser de acordo com o nosso ciclo menstrual. E tudo isso é violência política contra as mulheres. Existe um grande debate, que eu não vou entrar aqui, de violência política de gênero, violência política contra as mulheres. Eu acho que a gente tem que nomear a violência política contra as mulheres. Nós que estamos sofrendo, né? Então, a gente é tão apagada de todos os lugares, de tudo o tempo todo, que eu acho importante a gente colocar o nosso nome, aquilo que nos coloca no mundo e que nos coloca historicamente. Então, eu trouxe mais uma citaçãozinha da Marlise Matos, que é a principal professora que trabalha com violência política contra as mulheres hoje no Brasil, que ela fala que a violência política ela não acontece de maneira linear, né? Ela é uma reação ao fato de que a gente está ocupando aqueles lugares e está constrangendo os nossos colegas a pensarem que nós somos seres humanos, né, passíveis de estar na política. Então, na medida que as mulheres conseguem galgar estágios e etapas desse processo de representação política, aumentam as dinâmicas de violência aos quais elas são submetidas, desde a qualificação moral, estereotipação, formas de brincadeira e piadinha. São formas veladas e sutis e muitas vezes violentas. Eu tenho certeza que a primeira vez que qualquer uma de vocês sofreu violência política, vocês não sabiam que aquilo era violência. Porque quando a gente toma consciência do que é violência e como que essa violência é múltipla, a gente olha para trás.
E a gente vai olhando para aquele caso que a gente só se sentiu mal, que a gente se sentiu constrangido e pensa, isso foi violento. Isso foi uma tentativa de me silenciar. E essa criação de consciência do que é violência, do que é essa violência contra as mulheres, ela ocorre também porque a gente está avançando. A gente está fazendo encontros de mulheres, a gente está colocando essas pautas nos debates, a gente está vendo companheiras que vieram aqui falar que não vão se silenciar. Gente, eu fui ver o filme no Ney Matogrosso recentemente, e assim, lindo o filme, vejam que é maravilhoso. Mas uma das coisas que mais me deixou pensativa depois do filme foi que em inúmeras cenas as pessoas falam, assim, coisas importantes e coisas não importantes pra ele. Ele fala, não. Ele fala não umas 50 vezes no filme. E eu fiquei pensando, quantas vezes que eu, que sou uma pessoa que tem um letramento feminista, consegui falar não com essa tranquilidade? E nem não, assim, pra coisas só importantes, não porque eu não quero. Dizer que não quer, dizer que deseja alguma coisa, isso é tão raro para nós mulheres. Quando a gente está na política, isso é mais raro ainda, né? Porque a gente tem que justificar a cada segundo o que a gente está pensando e o que a gente está falando. Então, esse espaço que a gente pode fazer essa construção coletiva, eles também trabalham para a gente se conscientizar sobre essas violências. E aí, eu trouxe a nossa lei de violência política contra as mulheres, vou vir para cá para ler, que diz que desde 2021 já está em voga, e ela diz que a violência política contra as mulheres é o ato de assediar, constranger, humilhar, perseguir ou ameaçar por qualquer meio candidata a cargo eletivo ou detentora de mandato eletivo, utilizando-se de menosprezo, discriminação à condição de mulher ou à sua cor, raça ou etnia, com a finalidade de impedir ou dificultar sua campanha eleitoral ou o desempenho de um mandato eletivo com pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Quantos de vocês sabiam que existia uma legislação de violência política? Então, botei a mão. Sabia? Sabia que existia. Sabia. 1, 2, 3, 4, 5, não chega a 10. Ou seja, é menos de 20% das mulheres que estão aqui e que sofrem essa violência. E o fato da gente não ser informada também é um projeto político, gente. Existe uma legislação que a gente pode utilizar. Ainda está nessa discussão de que só pode utilizar mulheres na política formal ou não. Que eu acho uma palhaçada, né? Porque a gente tem relatos dessas violências em todos os espaços de decisão. Mas o fato que a gente não sabe, ele também passa por um projeto político de garantir que essa violência continue existindo. Porque se a gente não conhece os nossos direitos, a gente não conhece como denunciar, a gente não conhece como a gente pode se fortalecer perante aquilo que já existe, a nossa luta fica muito mais difícil. A gente não sabe nem por onde começar. Então, por isso que eu acho importante a gente conhecer aquilo que caracteriza essa violência e entender que ela não acontece só na política formal. E que se ela não acontece só na política formal, a gente também tem direito de utilizar aquilo que existe para nos defender. Então, alguns casos conhecidos, a Dilma, vocês lembram, né? Eu não preciso nem... Eu ia colocar aquela imagem horrível, e eu falei, não vou colocar, porque eu não quero nunca mais ver aquilo na minha vida, né? Que as pessoas simulavam um estupro na presidente da República. Vocês já viram alguém falar disso de algum presidente, homem? Não gostei da política dela, vou simular um ato de estupro. Não. Porque a virilidade daquele homem, ela tá intacta, independente se a gente concorda ou não. Mas a sexualidade da mulher, o direito sexual dela, o direito de autonomia, de ser respeitada pelo seu próprio corpo, ele está sempre colocado em disputa. E só pelo fato de que existe essa diferença entre o que é feito para homens e o que é feito para mulher, a gente já vê que a violência política de gênero ela está colocada nesse cenário. Marina Silva, assim, desde que ela entrou na carreira política dela, ela sofre com questões tanto de racismo como de misoginia. Mas a gente teve esse exemplo da última semana que um senador se achou no local de colocar a ministra de Direitos Humanos no lugar que ela quer, no que ele quer. Ela tem que se rebaixar ele porque ele é senador. E ela não conseguiu falar do que ela queria. Margarida Alves, que a Sul trouxe, uma das primeiras mulheres brasileiras a exercer um cargo de direção em um sindicato no Brasil, e que sofria ameaças misóginas, ameaças de estupro com recorrência, e acabou sendo assassinada, como muitas das nossas líderes comunitárias, e que, infelizmente, a gente costuma só conhecer essas mulheres quando acontece uma tragédia. Porque a nossa história ela não pode ser uma história da gente conquistar as coisas, da gente expandir os nossos horizontes, a gente só se conhece quando tem tragédia, né? A vereadora Ana Lúcia Martins trouxe alguns casos também de Santa Catarina. O marido dela morreu num atentado político e depois disso ela virou vereadora. E a Ana Lúcia recorrentemente sofria ameaças de assassinato. Ela recebia e-mails, ela recebia cartas, as pessoas colocavam cartas na caixa de correio dela, ameaçando assassiná-la. E ela não se reelegeu.
na última eleição, mas nos 4 anos que ela esteve no pleito, ela sofreu muita violência política. E eu tenho certeza que muita gente não conhece o caso dela porque ficou só em Santa Catarina. E a gente não conhece, a gente não se identifica, a gente não sabe nem o que fazer com isso, né? A Isa Pena, que saiu da política, ela era deputada, e ela foi assediada sexualmente durante uma sessão parlamentar na Assembleia Legislativa, filmada, tá na internet. Um outro deputado se sente no direito de... Ela tava falando com a mesa e passou a mão nos seios dela. Filmado. A gente pode pensar também, se eles se sentem autorizados a fazer isso na frente das câmeras, o que eles não se sentem autorizados a fazer longe das câmeras? É importante, então, a gente ter mais mulheres se protegendo, né? A Marielle Franco, que acho que todos nós conhecemos, principalmente depois que ela foi assassinada, né, que ela sofria muitas ameaças, e estão chamando o caso dela de feminicídio político, que é um termo novo, e acho que a gente também pode ir pensando sobre esses termos que surgem, que são importantes para a gente nomear aquilo que acontece com a gente, porque a gente tem inúmeros vereadores, inúmeros deputados que já trouxeram as mesmas pautas que ela. Essa pauta da questão da urbanização no Rio de Janeiro, mas quem foi assassinado foi ela. Por que esse corpo foi considerado mais descartável do que dos colegas, né? E alguns dados também da Confederação Nacional de Municípios. Eu acho um número baixo até, gente, mas eu acho que é o fato que a gente não sabe reconhecer o que é violência, tá? 60,4% das prefeitas e vices afirmaram já ter sofrido algum tipo de violência política durante a campanha ou mandato. Acho que a gente não sabe reconhecer muito o que é violência também. Eu entrevistei a Maria Tereza Capra, que foi cassada e depois foi restituído o mandato porque ela denunciou uma manifestação nazista. E quando a gente fez a gravação da entrevista, em vários momentos ela falava, mas tal coisa é do jogo, mas tal coisa é do jogo. E claro, tem coisa de jogo político, né? A gente se encontrou um ano depois e ela falou que hoje ela daria entrevista de maneira diferente. Porque tem coisas que não são do jogo. Tem coisas que são porque você é uma mulher no espaço de poder. E aqui um pouquinho da violência mediada por tipo de agressor, né? Então, a maioria das violências que foram noticiadas em outubro de 2024 foram por parte de político ou candidato, depois de grupos de pessoas, não indivíduos, né? Grupos de pessoas que eram contrários àquela candidata, indivíduos do sexo masculino, 5 notícias, e então, não identificado, e daí uma notícia de cada indivíduo do sexo feminino, instituição privada, instituição pública. Ou seja, quem se sente autorizado a ser violento com a gente são os homens que já estão nesse espaço de poder, na maioria dos casos. Porque eles acham que, nos tirando de lá, eles vão poder colocar o coleguinha deles. Eles vão poder colocar aquela pessoa que não questiona, que não tensiona o debate e que vai continuar essa política pública de exclusão das mulheres. Aqui também os tipos de violência que mais foram noticiados em outubro de 2024. Então, ameaça, fraude, violência contra apoiadores familiares, que aí é um tipo de violência que acontece muito na política formal, de que você está falando, quem vai ser prejudicado é seu filho. Quem vai ser prejudicado é seu marido, que vai perder emprego. E às vezes perde mesmo, porque isso que é violência. Insinuações, atos ou falas de natureza sexual que causam constrangimento, que aí volta para aquele ponto de que a nossa sexualidade e o respeito ao nosso corpo ele está sempre colocado em prova. E tentativas de feminicídio. Então, talvez a gente não chegue no sindicato, a gente não chegue em um espaço de poder menor do que a política formal falando de tentativa de feminicídio, mas elas não começam do nada, né, gente? Elas começam naquele dia a dia, quando arrancam o microfone da mão da colega, quando o mesmo senador que mandou a Marina Silva colocar-se no seu lugar falou que não sabe como aguentou 6 horas dela falando sem enforcá-la. Publicamente. Então, são esses pequenos atos que eles vão construindo uma cultura de banalização dessas violências que estão colocadas aí. E aí, só para vocês conhecerem, além da gente ter uma legislação, gente, a gente tem um Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Política contra as Mulheres. Esse plano ele tem 10 pontos, cada ponto tem várias metas e várias iniciativas que precisam ser feitas, tanto pelo serviço público como também em parcerias com o serviço privado. E entre os pontos estão fortalecimento da democracia, ampliação da participação política de mulheres, considerando sua diversidade e pluralidade, a realização de pesquisas para monitoramento e diagnóstico nacional sobre violência política contra as mulheres. E aí fica uma dica também para os sindicatos. Vamos fazer pesquisa? Vamos ouvir? Fazer um forms. Não precisa fazer uma coisa muito, né? Mas faz um forms. Qual que é o seu cargo? Você já sofreu violência política de gênero? Qual? Quantas vezes? E conhecendo a realidade das mulheres que estão no sindicato, né? Conscientização acerca da violência política contra as mulheres, consideradas as suas interseccionalidades,
enfrentamento à violência política e misoginia na internet, que é uma questão que está emergindo mais agora, de que a internet é compreendida como uma terra sem lei. E se é uma terra sem lei, as pessoas sendo autorizadas a falar o que querem. Principalmente a serem misóginas, e o resultado disso a gente vê nesses red pills, nesses grupos de homens que se juntam para atacar mulheres, né? Porque eles se juntam até para cometer crime, né? Até para fazer atentado. A gente não se junta para aprovar uma política pública. Fortalecimento da segurança e do acesso aos serviços de justiça às mulheres em situação de violência política. Atuação junto aos partidos políticos, fiscalização, aplicação e monitoramento das normas eleitorais. Responsabilização e reparação, que é algo muito importante, porque se aquela mulher é eleita, o partido ainda continua ligando para ela um pouco, né? Se ela perde a eleição, aí ela tá à própria sorte. Com promoção de dignidade às mulheres em situação de violência política, acolhimento, cuidado e saúde mental das mulheres em situação de violência política. Porque a gente sabe, gente, que não ter saúde mental, não ter acesso à saúde mental, custa dinheiro. Vai ter que ir no psicólogo, talvez no psiquiatra, ter lazer, recuperar a vontade de viver, que é algo muito difícil quando a gente está em situação de violência. Em redescobrir um propósito, isso leva tempo. Então, esse tipo de política de saúde mental é fundamental. E notificações, fluxos e protocolos. Então, fazer valer essa lei e fazer com que a lei, de fato, seja conhecida pelas mulheres que estão no espaço de poder. E aí, para vocês conhecerem algumas medidas que estão dentro desses tópicos, tem promover ações de enfrentamento ao patriarcado, e que maravilha que a gente tem uma política pública que fala a palavra patriarcado. Uma estrutura histórica que garante a dominação masculina de homens na família e também na esfera pública. Porque daí a gente fala que não é algo natural. A política pública está atestando. Isso foi construído socialmente. Pois a ordem opressiva das relações de poder estabelecidas na lógica patriarcal coloca as mulheres em permanente situação de subalternidade, implementar uma política nacional de cuidados de forma a reduzir a sobrecarga doméstica e de cuidados das mulheres, visando a liberar suas energias para uma maior participação social e política. E aí tudo vai se conectando, né? Porque a gente teve agora o debate sobre a licença paterna mais longa, né? Porque 5 dias a pessoa não conhece o próprio filho. Também é uma forma de a gente garantir esse tipo de debate. Como é que a gente pode diminuir a sobrecarga? Promover ações voltadas para a formação da população no que tange a não violência contra as mulheres. A gente sabe que ela não começa quando o cara é eleito, ela começa lá embaixo, quando ele entra no partido, entra no sindicato. Promover ações de formação de meninas jovens e mulheres para a ocupação dos espaços de poder e decisão. E eu trabalho com isso na Assembleia Legislativa. A gente tem o vereador Mirim. A maioria dos participantes são meninas. E aí, quando a gente chega na política formal, essas meninas desistiram da política. Porque o marido não deixou, porque o pai não deixou, porque a vida doméstica acabou com o sonho de entrar na política. Então, esse tipo de iniciativa é importante também. Elaborar estratégias de conscientização da sociedade sobre o tema da educação midiática e sua centralidade para combater a desinformação e o discurso de ódio, fortalecendo a liberdade de expressão e da democracia. Vocês percebem que antes de 2016, a gente não falava muito de violência política de gênero, né? Na época ela não existia. Mas o fato que a gente normalizou o discurso de ódio na nossa sociedade, a gente tirou esse discurso do fundo do armário, as pessoas se assumiram odiosas de toda e qualquer minoria, possibilita que essas violências explícitas aconteçam ainda mais. E nós, o que podemos fazer? Trouxe algumas ideias, mas eu acho que muitas das ideias vão partir de quem está na base, quem está trabalhando diariamente com a violência política. Acho que a primeira delas é a gente acreditar na companheira que estava falando pra gente. E, gente, é muito difícil a gente ouvir quem a gente não gosta, quem a gente não tá construindo em conjunto. Mas tem coisas que nos unem. E, infelizmente, a violência é uma delas. Então, garantir que aquela mulher seja ouvida, fazer com que ela, de fato, se sinta abraçada quando ela toma coragem de nomear aquela violência. Então, acolher de forma empática e ativa as mulheres que sofrem violência política, atuar na criação e cobrança e fiscalização de políticas institucionais. A gente tem também que cobrar as nossas vereadoras, nossos deputados. O que você vai fazer sobre essa pauta aqui, que as mulheres estão sofrendo? Você vai se silenciar? Como é que você vai votar? E se não fizer, depois a gente cobra também. Romper o silêncio, denunciar os casos, sempre respeitando a vontade da vítima, porque a gente sabe que quando a gente denuncia a violência, muitas vezes a gente perde muito. Então, como que a gente pode garantir que essa mulher perca menos espaço, perca menos na sua vida pessoal? Valorizar e viabilizar e visibilizar a trajetória de mulheres que enfrentaram essas violências para inspirar coragem e resistência. Que é isso que vocês estão fazendo aqui hoje, fizeram ontem no Paraná. Conhecer a história das mulheres que vieram antes e entender que esse desafio que a gente está enfrentando não é só nosso. E se a gente coletiviza o desafio, a gente também pode coletivizar a solução. Disputar narrativas, nomear os ataques como violência política e não como
problemas pessoais, questões de temperamento, TPM, que a colega está de TPM, não pode falar. Fortalecer redes de apoio entre as mulheres no espaço de poder. Quando a gente faz um encontro, seja de sindicalista, seja de partido político, de qualquer coisa, a ideia principal não é a gente sair daqui com uma formação feminista que a gente vai escrever um artigo. Mas a gente vê o que as pessoas estão falando, o que as colegas estão falando, e pensar como que eu posso levar aquilo para a minha realidade. Porque ninguém faz política sem fazer o trabalho de plantar as sementinhas. Então, vocês estão aqui, a gente tem 60 mulheres aqui. Se cada uma levar para 10, a gente chega em 600. Para 100, a gente chega em 6.000. Então, esse trabalho de formiguinha de levar a conscientização é também um trabalho que as mulheres precisam empreender para as suas colegas. E aí, para terminar, eu gosto muito de trazer uma frase da Beatriz Nascimento, que foi uma pensadora negra que morreu em 95 em decorrência de um feminicídio. Ela foi ajudar uma amiga dela que estava sofrendo violência e o tiro acabou sendo nela. E a gente perdeu uma grande intelectual. E ela falava muito sobre a importância de a gente reconhecer o passado, né? E tem uma frase dela que ela diz que é preciso saber de onde se vem para saber onde se vai. Se a gente não conhece os direitos que a gente tem, se a gente não conhece a luta que as mulheres travaram antes, a gente não sabe para onde é que a gente vai. A gente não tem horizonte. A gente não pode nem sonhar utopias que a gente não conhece as utopias de quem veio antes. Então, esse conhecimento de história, esse conhecimento daquilo que foi feito para que a gente estivesse aqui, nos possibilita pensar como que eu posso levar esse legado mais longe. Então, essa era mais ou menos a mensagem que eu tinha para vocês hoje. Acho que quando a gente fala de violência política contra as mulheres é algo que abre muitas portas. A gente pode falar de inúmeros temas, mas eu quis trazer um pouco do que a legislação fala e do que a gente pode fazer, porque a gente está numa fase, eu sinto, no movimento das mulheres, no movimento feminista, enfim, que a gente está falando muito sobre os problemas. E eu acho que essa coisa de vomitar os problemas é muito importante. Mas depois que a gente vomita os problemas e se ouve, se acode, tem que pensar, o que a gente vai fazer com isso? Como é que a gente pode mudar o mundo? Como é que a gente pode ter um novo mundo para as mulheres? E eu acho que é isso que a gente vai fazer agora, hoje, agora e também ao longo das trajetórias de vocês enquanto sindicalistas. Obrigada.